Boa noite, pessoal. Deixa eu admitir a galera que está entrando aqui. A galera tá de câmera fechada, mas vocês estão aí, gente? Gabriel. Bom, pessoal, eu vou começar me apresentando um pouquinho para quem não me conhece, ou quem está começando a me acompanhar agora. E enquanto isso, a gente vai já falando algumas coisas enquanto o pessoal vai entrando. Vamos lá. Vocês estão me vendo e me escutando bem aí, gente? Sinalizem para mim, por favor. Sim, ok. Beleza. Bom, pessoal, eu sou a Emily, falo aqui de Teixeira de Freitas, Bahia, e vim dividir um pouquinho do meu conhecimento aí com vocês, tudo que eu venho aperfeiçoando e adquirindo com o passar desses anos aí. Comecei a entrar nesse universo da tontura, que é o que a gente vai falar hoje. Começamos com isso aí lá no Mato Grosso, né? E eu trabalhava numa clínica lá, e aí surgiu uma demanda de um paciente, um médico tinha encaminhado, e ele tinha falado assim para mim que no encaminhamento, né? Ele dizia que era uma VPPB de canal posterior, ele deu todas as coordenadas, né? E que ele queria que eu aplicasse a manobra de Epley naquele caso. Eu olhei para aquele encaminhamento e eu não fazia ideia do que ele estava falando. E eu fui procurar, né? Procurar estudar sobre aquilo, porque eu precisava atender aquela paciente. E estudei sobre o que o médico estava me pedindo e que bom que ele fez isso, porque senão eu não ia saber para onde ir, não teria tempo hábil, inclusive, para poder aplicar aquilo. E a paciente veio. E pasmem, gente, eu apliquei a manobra na paciente, identifiquei o que ela tinha, mas eu apliquei a minha primeira manobra errado. Eu esqueci uma fase da manobra, e aí mandei a paciente para casa, né, para ela retornar no próximo atendimento. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui rever o conteúdo para ver o que eu tinha feito com a paciente, que eu me dei conta de que eu tinha falhado uma fase da manobra que a paciente precisava. E aí a paciente voltou, eu refiz a manobra e deu tudo certo, né? A paciente ficou bem. E é assim que começou a minha história, porque essa paciente contou isso para outra pessoa, que contou para outra pessoa. E aí lá no Mato Grosso, eu fazia plantão e à noite e atendia consultório Pilates durante o dia. E a minha demanda, a minha busca de pacientes, captação de pacientes, era mais na área da dor, né? Como é também até hoje, que eu também trato isso aqui. Só que aí eu comecei a perceber que essa demanda de tontura começou a crescer de uma forma assim, do boca a boca foi tão forte, tão grande, que realmente assim mudou a minha percepção sobre as coisas. Iam surgindo casos cada vez mais difíceis e eu tinha que estudar cada vez mais, enfim. Tive a ajuda de grandes colegas, médicos, para ter trocas importantes sobre esse assunto, porque para tratar a tontura a gente precisa de equipe multidisciplinar. Então, eu quero dividir isso aqui com vocês, assim, sem reservas, né? Eu quero falar que no tempo, do pouco tempo que a gente tem, eu quero trazer o máximo de conhecimento possível para que nessa noite aqui vocês consigam, assim, ter uma percepção diferente sobre esses pacientes, ou quem sabe até aplicar algum teste com o paciente amanhã, e as coisas poderem ficar mais claras. Então, eu vou projetar aqui para vocês. Vamos lá. Ixi, gente. É a primeira vez, hein, gente, que eu faço uma aula assim. Eu não posso minimizar o Zoom. Clebão, socorro! Enquanto eu estiver gravando a reunião. E agora?
Só um instantinho, gente. Um pouquinho só de paciência comigo. Tudo certo, peraí. Três pessoas entraram na sala de espera. Clebão, como que eu faço para te colocar como anfitrião aqui para você ir aceitando a galera que entra? Alguém sabe aí, gente? Pra me falar. Botão de compartilhar a tela. Não, não tá aparecendo para mim a tela que eu tô aberta para eu poder compartilhar. Deixa eu ver se eu compartilhar assim. Vocês estão vendo a minha tela? Agora apareceu, Hélio. Tá. Você está no cantinho superior. Lívia, você cortou para mim. Tá aparecendo a tela para vocês? Ô, Mi, tá aparecendo, tá no slide e a gente tá vendo você. Beleza, pronto. Então vamos lá, gente. Tontura e vertigem. Parece ser a mesma coisa, mas na verdade são coisas distintas. Qual que é a diferença entre elas? A diferença entre tontura e vertigem é que vertigem é um tipo de tontura, mas nem toda tontura é uma vertigem. Para quem aí já está familiarizado com o assunto, a VPPB, que é uma das doenças que pode causar tontura, ela tem essa sigla porque o nome dela é vertigem posicional paroxística benigna. Então, toda VPPB, o paciente ele tem a sensação de girar. Então, para vocês lembrarem melhor, toda vertigem ela gira. Essa sensação rotatória. E a tontura não é bem o girar, é uma sensação de mal-estar, é aquela sensação de estar bêbado, mas as coisas não giram, tá? Então a gente precisa ter isso muito claro. Às vezes o paciente chega e ele não traz nem consistentemente assim, olha, eu tenho tontura. Ele traz, eu tenho um mal-estar, eu tenho um enjoo, eu tenho uma cabeça estranha, e isso é tontura, tá? A gente pode chamar isso de tontura. E aí, a gente precisa conhecer o sistema que comanda esse tipo de sintoma, né? Que é o nosso sistema vestibular, primeiramente. O sistema vestibular, ele se chama assim porque a entrada do labirinto, ela se chama vestíbulo. Então, por isso que se dá esse nome de vestibular, sistema vestibular. E como que ele funciona? Tem algumas estruturas aí que a gente precisa saber o que que elas fazem e que elas existem, tá? Que são os canais semicirculares, aí como estão na imagem, são essas três argolas que a gente tem lá dentro do labirinto. E a gente tem duas pecinhas que lá dentro também, que vocês podem ver aí, o sáculo e o utrículo, que são duas peças que estão assim, elas parecem dois feijõezinhos, e uma fica deitada e outra fica em pé. E essas duas pecinhas, a que fica deitada e a em pé, elas cuidam dos movimentos lineares do nosso corpo. Então, a que fica deitada cuida desses movimentos de lateralidade e antero-posterior. Já a pecinha que fica em pé, ela cuida daqueles movimentos de subida e descida, quando eu sento e levanto, quando eu estou num elevador, quando eu estou numa escada rolante, enfim, tá? E os movimentos angulares é quando eu mudo do ângulo da minha cabeça, tá? Esse é o sistema que percebe a posição da minha cabeça. É como se fosse, eu gosto de falar assim para os pacientes, é como se fosse aquele nível que a gente coloca, usa para colocar quadro na parede. Então, você tem um nível daquele lá dentro do seu ouvido. E ele é tão pequenininho, as senhorinhas se identificam com esse tipo de explicação que eu vou dar agora. Eu falei, ele é tão pequenininho que ele cabe dentro de um dedal de costura. Porque ele é menor até que o nosso olho.
Então, é bem miudinho mesmo. E, inclusive, uma das perguntas que eu faço para eles aqui é assim: olha, é uma peça tão pequena e tá te gerando um transtorno tão grande, né? Vale a pena mesmo que você deixe uma peça tão pequena dessas tomar conta da sua vida? Né? Para o paciente ir se dando conta de que ele é maior do que isso. E aqui, gente, quando a gente fala de tontura, 90% da avaliação é sobre os olhos, tá? Então, vocês podem ver aí que nós temos 6 músculos ao redor de cada olho. E esses músculos, eles estão totalmente interligados com cada canalzinho daquele. Que eu tenho um canal para ilustrar para vocês, mas a minha parede de trás é clara, não sei se vai dar para ver. Mas aqui, ó, a gente tem 2 nervos que saem de cada canalzinho desse e vão se ligar lá com um par de músculos dos olhos. Por isso que vocês vão entender como que a gente descobre o que o paciente tem através justamente dos olhos, porque eles estão totalmente ligados ao labirinto. Por isso que quem me acompanha aí no Instagram vê que eu posto bastante gravação dos olhos dos pacientes aqui num equipamento que eu tenho que se chama Videofrenzel, certo? E aí isso já esclarece muita coisa pra gente. Eu acho isso aqui, assim, magnífico. Deus é muito perfeito, né? Fez o nosso corpo, assim, de um jeito que tudo casa com tudo. E a gente precisa também saber sobre a distribuição dos sistemas, porque hoje a gente fala assim, é propriocepção. Para a gente treinar a propriocepção, é só a gente colocar o paciente numa base instável, né? Colocar eles naqueles balancinhos, numa bola, num bozu, enfim. E na verdade não é bem assim. Por quê? Existe participações diferentes, em quantidades diferentes quando a gente coloca o paciente em uma superfície instável e quando a gente coloca ele numa superfície estável. Quando o paciente está numa superfície estável, olha só, ele confia muito no somato sensorial. 70% dele, aí nessa primeira pizza aí que eu coloquei para vocês, 70% da minha percepção de movimento é feita pelo meu corpo, pelo somato sensorial. O somato sensorial são os músculos, as articulações. Então, 70% disso ele está colocando a confiança ali. Já 10% ele bota confiança no visual, 5% em cada olho. Então já esclarece para a gente assim, gente, pessoas que têm problemas visuais, por exemplo, perdeu a visão, ela já tem menos 5% disso aí, se ela perdeu a visão, por exemplo, unilateral, né? E 20% ele confia no vestibular, dividindo aí 10% de cada lado. Isso quando ele está numa superfície estável. Mas olha, gente, na segunda pizza, olha como é que o jogo muda. Quando a gente coloca o paciente em uma superfície instável, ele já não confia muito no somato sensorial. Ele fala: opa, tá estranha essa coisa aí. Não confia muito aqui nesses ossos, músculos, articulações, que essa coisa tá meio estranha. E aí ele bota toda a confiança dele lá, os 70%, ele coloca no sistema vestibular, que é o nosso nível, né, lá dentro do ouvido. Então ele confia muito nessa percepção. E ele só joga 10% para os músculos e articulações e joga 20% para o visual. Então, é importante a gente entender essa distribuição. Isso aqui, gente, a gente não decora de cara, não, tá? É só para vocês entenderem que existe essa diferença de distribuição de acordo com o que está sendo exigido do paciente. Se ele está caminhando no asfalto ou se ele está numa rua que é cheia de buraco, né? Para a gente saber quando é a dificuldade desse paciente. Tem testes dentro do consultório que a gente consegue fazer para saber qual é o sistema que está falhando mais. Vamos lá. E aí, a gente começa isso pela nossa anamnese. Vamos fazer uma avaliação desse paciente, vamos inspecionar. E tudo começa, gente, pela escuta ativa. Quando o paciente conversa com a gente já consegue aquilo ali. Quando você começa a entender do assunto, ele já começa a te dar muitas pistas do que é que ele tem. Porque ele vai te falar: olha, eu só sinto a tontura quando eu deito e quando eu levanto. Opa!
Eu já abro os olhos que pode ser uma VPPB, né? Mas eu preciso testar. Até então, isso é só uma hipótese. Eu preciso testar. Ou então, quando ele me fala assim: olha, eu não sinto tontura todos os dias, mas às vezes eu tenho umas crises e a minha cabeça dói muito. Opa, já pode ser um quadro de migrânia vestibular. Ou se esse paciente tem uma perda auditiva, eu comecei a ter um zumbido no ouvido, meu ouvido começou a ficar tampado, eu comecei a perder a minha audição de um lado, fui tendo umas crises de tontura, aí já me leva para uma doença que se chama Síndrome de Meniere. Mas, mais uma vez, são só hipóteses. E uma coisa que eu quero reforçar aqui também, que todos esses diagnósticos que eu falei são diagnósticos médicos. Então, não é algo assim que nós não vamos dar diagnóstico para esse paciente. A nossa abordagem aqui, ela é funcional. A gente vai devolver função para essas peças que estão com defeito, tá? Mas esse diagnóstico aí é com o médico. E por que que eu estou falando desses diagnósticos? Porque a gente precisa conhecer um pouquinho deles para a gente saber como educar esse paciente, como lidar com aquela doença, o que a gente esperar para alinhar a expectativa tanto do paciente quanto a nossa também como profissional, tá? Então, aqui, além dessa escuta ativa, né, de escutar toda a história do paciente, fazer as perguntas especiais, que eu vou contar um pouquinho para vocês também. Eu aplico questionários em casos de tonturas mais crônicas, faço os testes oculomotores e os testes posicionais, que a gente vai falar um pouquinho deles aqui hoje. Esse aqui é o DHI, que ele é um questionário que eu utilizo muito para quadro de tontura, quadros crônicos de tontura. Porque, gente, todo paciente crônico, ele tem dificuldade de perceber a própria melhora. Assim como o paciente de dor, né? O tempo vai passando, os dias vão passando, eles vão melhorando, e aí eu costumo fazer o quê? Eu tenho, claro, um contrato aqui, né, que me autoriza a fazer imagens deles, de gravar, porque no momento da alta, além de aplicar novamente esses questionários, eu também mostro para ele como ele chegou, né? Ele fala, nossa, realmente, né, eu melhorei muito. Outro dia, eu estava atendendo uma paciente aqui que tem um contexto psicossocial assim muito forte e ela tem uma condição que não tem cura e tudo, e ela tem muitos gatilhos, tem dificuldade em aderir a bons hábitos de vida. E a gente aplicou esse questionário com ela no início do tratamento, e o questionário deu 72, a nota, né? Quanto mais perto de 100, maior é o impacto da tontura na qualidade de vida daquele paciente, né? E aí, no final do tratamento, eu perguntei para ela, falei, e aí, o que que a senhora tem achado? Não foi, na verdade, não foi nem no final, não, foi no meio do tratamento, né? Eu perguntei, o que que a senhora tem achado? Eu tô percebendo, né, que a gente ganhou isso, aquilo, fui mostrando para ela. E aí ela estava num dia que ela não estava tão bem, né? Que ela estava dentro de um daqueles gatilhos dela e ela me falou bem assim, Emily, eu acho que eu tô igual. Aí eu me chamou a atenção, né, na hora que ela falou. Eu falei, é mesmo? Falei, então tá. Eu não falei nada com ela, não tentei convencê-la, nada. Eu só peguei outro questionário, sentei ela aqui na minha mesa e pedi, ó, a senhora vai responder para mim essas perguntinhas de novo. E ao final das perguntas eu somei e deu 32. Então, de 76, gente, caiu para 32. Isso é assim, eu não precisei nem dizer nada para ela, eu só mostrei o resultado. Falei, olha só, olha o impacto disso, né, na sua vida e tudo. Inclusive, ela esteve aqui hoje, né, e a gente estava conversando sobre isso, do quanto que ela melhorou. E aí ela passa a reconhecer agora. Bom, antes de ter esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês, o paciente chegava com tontura, a primeira coisa que eu ia fazer era teste posicional com ele para ver se ele tinha VPPB ou não. Que esteja errado você querer descartar a VPPB primeiro. Mas hoje, sabendo, tendo esse conhecimento que eu tenho, eu já não parto logo para um teste de VPPB. Eu vou primeiro fazer esse teste aqui da integração sensorial e equilíbrio, que eu uso, deixa eu pegar aqui para vocês, um balance pad, tá? Aquelas almofadas, tá? Tem
Tem algumas mais caras, da Airex, Mormai, mas assim, gente, baratinha também funciona e dá super certo, tá? Então, eu uso essas almofadas aqui, mas vocês podem ver que, primeiro de tudo, a gente coloca o paciente em uma superfície fixa, então, sem almofada, com os olhos abertos. E eu vou quantificar. Essa aqui é uma avaliação qualitativa, né, na verdade. Eu vou colocar aí se ele teve nenhum equilíbrio, se ele teve algum desequilíbrio mínimo, leve, moderado, enfim. Vou pedir para ele fechar os olhos, ok? E aí, depois eu vou colocar ele em cima da almofada de olhos abertos e depois de olhos fechados, porque eu quero ver o quanto esse sistema está falhando, quanta dificuldade desse paciente está havendo para ficar em uma superfície instável. E quando ele balança demais nessa almofada, eu observo para que lado que ele pende mais. Às vezes tem um lado, porque assim, gente, a gente tem dois labirintos. Esse direito me puxa para o centro, o esquerdo me puxa para o centro. Se o direito falha e não me puxa para o centro, eu vou embora aqui, ó, pro lado direito, porque ele não está me puxando para o centro. Então, isso já me dá pistas se esse paciente está tendo algo mais. Até para eu saber, gente, se é o que plano que eu vou vender para esse paciente. Isso me ajuda até para eu saber que tempo de tratamento que eu vou vender para ele. Os olhos do nosso paciente são a janela para o labirinto. Então, depois de fazer esse teste, eu vou para os olhos do paciente. Sento ele aqui na maca, falo, vem cá, seu João, vamos ver aqui. E aí a gente está à procura do nosso grande sinal patológico, que é o nistagmo. O nistagmo é um movimento anormal dos olhos, os pulinhos que os nossos olhos dão. E para ser um nistagmo, gente, não tem que só simplesmente eu olhar para lá, olhar para lá, olhar para baixo. Não. Tem que ser um movimento ritmado. Quando você encontrar um nistagmo, você não vai ter dúvidas de que aquele ali é um nistagmo, porque ele bate rápido e volta lento, bate rápido e volta lento. Você vai ver que é um movimento diferentão, porque ele é involuntário. Tá? Quando o paciente tem gente que tem a mania de estar conversando com você e aí ele olha para vários lugares, né? Ele fica desviando o olhar muitas vezes. E isso se chama intrusão sacádica e não nistagmo, tá? E o nistagmo, a gente fala que ele é de acordo, ele se dá de acordo com o sentido rápido do movimento. Então, se bate para um lado rápido e volta lento, o lado que foi o rápido é que o nistagmo bateu. Então, é um nistagmo para a direita, por exemplo, tá? Aqui eu tenho um exemplo para vocês de um paciente meu, só que esse paciente aqui a gente estava fazendo. Ó, pessoal, eu tô aqui onde, nesse momento aqui da aula que o slide está todo projetado, eu vou só clicando em admitir e não consigo muito ver quem é que está entrando e tudo, mas ó, quero reforçar aqui e agradecer a todo mundo que está aqui, viu? Participando comigo. E muito obrigada e sejam bem-vindos, viu? A essa aula, espero que vocês gostem. Mas voltando aqui. Aqui, ó, esse paciente está tendo esse movimento involuntário dos olhos, ó, esse nistagmo que bate, 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 bate. Gente, isso aqui o paciente está tonto nesse momento, tá? Eu estava fazendo com ele um teste de deitar. Ele deitou na maca, na verdade eu nem estava testando ele ainda. Ele deitou e quando ele deitou eu vi, já peguei meu celular ligeirinha e consegui gravar esse nistagmo. O caso desse paciente é super interessante. Só um instantinho, gente. Opa, mais um nistagmo. Então, a forma que o nistagmo bate, a forma como ele acontece, é o que revela para a gente aonde está o problema. Então, se esse nistagmo, gente, aqui parece que eu tô querendo rasgar o olho desse paciente, né? Mas a minha pressão era tão levinha, gente, só ficou a impressão mesmo, só ficou parecendo. Mas eu não estava maltratando ele, não. Mas, ó, o nistagmo estava batendo para cima. Olha como ele bate. Para cima, bate para cima, aí ele foi parando. Quando o nistagmo vai parando, é o momento que a gente consegue ver também que o paciente
tá parando de ficar tonto. Então, quando você tiver com um paciente que ele tiver tonto, passa segurança para ele. Esse é um paciente que tem muito medo. Então, fala com ele, eu tô vendo a sua tontura, fica tranquilo, eu tô aqui vendo. Aí, quando você vê que o nistagmo tá passando, você também tranquiliza ele e fala, ó, tá passando, vai passar. Porque quando você tem essa comunicação com o paciente, ele realmente se sente seguro de que você tá entendendo o caso dele, de que você vai poder realmente ajudar. Porque ele vai pensar, nossa, realmente estava passando e ela estava me falando isso. E como é que ela sabia, né? Diferente, gente, desse nistagmo de cá, ó. Você viu que o nistagmo de lá bateu para cima e esse aqui tá batendo na horizontal, né? O nistagmo bate para esse canto de cima do olho do paciente. Então, o padrãozão do jeitão do nistagmo mostra para você aonde pode estar o problema. A inspeção. Quando o paciente chega, o que a gente vai olhar? Se esse paciente está com a cabeça alinhada, se ele está ficando certinho. Porque tem paciente que está numa fase muito aguda e ele chega assim, ó, torto, com a cabeça torta. Porque um dos labirintos não estão funcionando, aquele nível dele não está funcionando, e aí ele pende a cabeça para um lado e torce o olho para o outro. E aí acontece isso, tá? E a gente vai ver se esse paciente tem um nistagmo espontâneo. O que é esse nistagmo espontâneo? O paciente parado, você vai, um paciente parado, você vai olhar para os olhos dele parado e você vai ver se esse paciente tem nistagmo ou não, tá? Quando esse paciente tem uma alteração periférica, porque as tonturas podem ser causadas tanto por alterações periféricas quanto por alterações mais centrais. Quando é por uma causa periférica, se você colocar uma máscara nesse paciente e colocar ele no videofrenzel ou no óculos de Frenzel, que é um óculos... Deixa eu pegar o óculos de Frenzel aqui e mostrar para vocês, só um instante. O óculos de Frenzel, gente, é esse modelo aqui. Eu comprei esse aqui, eu acho que foi por R$ 600 na época que eu comprei, tá? Só que eu confesso que eu não gosto muito de usá-lo. Eu acho que não é confortável para o paciente. Ó, isso aqui é bem, é meio acrílico, mas tem uma lupa aqui. A ideia dele é tirar a fixação do paciente. Então, o paciente aqui, ele não consegue enxergar nada, tá? Ele só enxerga tudo embaçado. E aí, quando você tira essa fixação do paciente, ele tem uma alteração periférica, esse nistagmo espontâneo, que ele está com a cabeça parada, o nistagmo aumenta, o sinal aumenta. Então, isso vai te dando mais pistas, ó. Pode ser que esse paciente realmente aqui é comigo mesmo, sou eu que vou ajudar esse paciente, tá? Então, você vai ver se tem nistagmo sem os óculos, se tem nistagmo, ou melhor, sem os óculos, com os óculos, se tem esse nistagmo evocado pelo olhar. O nistagmo evocado pelo olhar, você vai colocar seu dedo na frente do paciente e vai pedir para ele olhar fixamente para o seu dedo. Aqui no meio, você vai ficar 30 segundos aqui pedindo para ele olhar para o seu dedo. Aí depois você vai colocar uns 30 graus lateralizado aqui para esse paciente ficar olhando para sua unha, para a ponta do seu dedo. E você vai ficar observando o olho dele por cerca de 30 segundos. E você quer verificar aqui se o nistagmo aparece ou se ele já existe, se ele aumenta. Faz a mesma coisa, desvia 30 graus para o outro lado e pede para o paciente ficar fixo olhando para o dedo, tá? Esse é o nistagmo evocado pelo olhar, quando ele acontece. Esse é um dos testes. Tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, gente, é teste que a gente já faz no começo com o paciente. Você vai verificar se esse paciente tem as intrusões sacádicas, que é aquela que eu falei para vocês, e se ele é capaz de fazer essa fixação ocular. Então, se ele é capaz de fixar o olhar no seu dedo e se ele também é capaz de acompanhar. Então, eu desenho um H na frente do paciente bem grandão e peço para ele acompanhar só com os olhos, com a cabeça parada, tá? E aí eu vou ver aqui a capacidade que esse paciente tem de acompanhar com os olhos. E por que, gente, que isso é tão importante? A gente precisa ter essa capacidade de fixar
o olhar, tem uma série de movimentos, micromovimentos que acontecem dentro dos nossos olhos que permitem essa fixação. Quando, por exemplo, quem aí já teve contato com galinha, quem conhece um pouquinho da minha história, sabe aí que eu morei no Mato Grosso e morei com um monte de galinha lá numa época. E aí, gente, as galinhas é muito interessante. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram que mostra uma propaganda da Mercedes, que eles fizeram justamente com galinhas, e nessa propaganda eles falam sobre a estabilidade do carro deles. E olha que legal. Se você pegar uma galinha pelo corpinho dela e ficar mexendo ela, você pode balançar ela aqui, que o pescoço dela, a cabeça dela vai ficar parada. Ela não vai mexer cabeça e corpo, porque ela não tem essa capacidade de fixar o olhar nas coisas quando o corpo está em movimento. Então, eu tenho a capacidade de estar aqui olhando para vocês, mesmo se eu rodar a minha cabeça para os lados, certo? Isso aqui a gente chama de RVO, tá? O reflexo vestíbulo ocular. Ó, mesmo se eu fizer movimento de sim, eu consigo manter. Quando o paciente, gente, ele tá com um quadro de tontura, ele não consegue fazer isso, tá? Quando ele tá com um quadro de neurite, às vezes ele perde. Eu vou mostrar para vocês vídeos de exemplos de pacientes meus. Você pede para o paciente olhar, virar a cabeça para o lado e continuar olhando para você, ele faz assim, ó. O olho vai junto com a cabeça. Ele não consegue. Aqui, ó, um exemplo de nistagmo espontâneo. Em alterações periféricas, ao retirar a fixação ocular, que é colocar um óculos de Fresnel, o nistagmo tende a aumentar de intensidade. Então, aqui, gente, quando vocês verem esses videozinhos preto e branco, é porque esse paciente está sendo submetido a algum exame ali que tem aquela máscara, que pode ser ou o videofresel ou o Verrite, que é um outro exame que a gente pode falar mais para frente também. Mas, ó, o paciente está com a cabeça parada e vocês veem que, ó, o nistagmo está acontecendo, né? Ele está batendo aí para um lado. Bate e volta, bate rápido e volta lento, bate rápido e volta lento. Esse é um nistagmo espontâneo, paciente de cabeça parada. Esse aqui é um nistagmo vertical inferior, é aquele nistagmo que bate para baixo, que a gente chama ele de downbeat, tá? Esse nistagmo aqui, gente, ele revela, pode estar revelando para a gente alguma alteração central. Então, quando a gente encontra esse nistagmo, a gente tem que ficar em atenção, tem que ser um alerta para a gente. Ele também pode estar revelando para você cristal que está solto no canal anterior do labirinto, lá na VPPB. A gente vai detalhar isso aí, tá? Para quem ainda não conhece VPPB, a gente vai detalhar sobre isso. Tá? Mas aí também pode acontecer desse problema estar aqui, nesse canalzinho do labirinto, porque lembra, tem dois nervos que saem daqui, se ligam com um par de músculos dos olhos, pode estar aqui e fazendo esse nistagmo bater para baixo. E olha aí como é que ele é, o nistagmo downbeat, né? Ó, bate bastante, bastante consistente. Por isso que eu falo para vocês, na hora que vocês encontrarem um nistagmo, gente, vocês vão ver o movimento. Claro que tem aqueles nistagmos que são bem sutis, mas na hora que você encontrar um, você não vai ter dúvida. A gente precisa entender sobre a lei de Alexander, que é, olha só, o nistagmo espontâneo ou induzido por algum teste vestibular que aumenta de intensidade quando ocorre o desvio voluntário do olhar para a direção da componente rápida. Então, o nistagmo, gente, digamos aí que ele bate para a direita. Aí, quando eu peço para o paciente desviar o olho aqui 30 graus para a direita, que é aquele teste lá do nistagmo evocado pelo olhar, quando eu peço para ele fazer isso, nossa, o nistagmo aumenta muito. Pá, 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 começa a bater muito forte aqui para a direita. Quando eu peço para ele desviar o olhar para a esquerda, aí esse nistagmo já reduz de intensidade, tá? Essa aqui é a lei de Alexander. Olha aí, ó, o nistagmo tá acontecendo, aí ele vai para o lado que o nistagmo da fase rápida do nistagmo, ele bate com mais intensidade. E aí reduz.
Gente, eu quero assim também, se você estiver falando alguma coisa, que vocês não tiverem conseguido entender, estiver cortando, acontecendo alguma coisa, me avisem aqui, viu? Levantem a mão, podem, por favor, fiquem à vontade. Aqui eu sou tagarela, mas eu quero também escutar vocês, viu? Bom, e o exame oculomotor? Eu já falei até um pouquinho dele, que é essa perseguição, esse rastreio, né, que o olho faz acompanhando o dedo. Tem também o teste de divergência, que o que que é isso? A gente vai deixar um ponto, assim, um braço de distância do paciente e pedir ali, ó, vai olhando para minha unha. E aí você vai aproximando esse ponto do rosto do paciente e pede para ele ficar olhando. Você vai aproximar até cerca de uns 10 centímetros do rosto dele. Você traz, e você quer ver se ele tem essa capacidade de convergir o olhar e de divergir o olhar. Tem pessoas que, por exemplo, sentem tontura quando elas saem de um ambiente amplo, tipo, tá no trânsito. Aí ela tá olhando ali tudo que tá ao redor, e aí de repente ela olha só para o semáforo. Na hora que ela converge o olhar, aquilo dá uma coisa estranha nela, que é aquela coisa estranha da visão turva é tontura. Então, essa é a capacidade de fazer a convergência e a capacidade de divergir, tá? Esse é o teste de divergência. O cover teste, você vai manter o paciente na sua frente, vai pedir para ele olhar em alguma área do seu rosto, se você tiver de máscara, pede para olhar na pontinha da máscara, e você vai tampar um dos olhos do paciente. E você vai ficar aqui firme olhando para o olho dele que está descoberto, tá? E aí você vai contar até 5, cerca de 5 segundos, e vai descobrir o olho o outro, né? E você quer ver o que que acontece nesse olho aqui que foi descoberto. Você vai fazer a mesma coisa com o outro olho, aguardar 5 segundos e descobrir. Do esse olho, é muito comum que esse olho ele desvie na horizontal. O olho vai abrindo e ele, quando você descobre ele, ele volta para o meio. E aí, gente, isso é comum, isso revela algum problema oftalmológico, né? Não, não é grave, não. O que tem que chamar a nossa atenção, que pode ser uma bandeira vermelha, é se houver uma correção na vertical. Aí a gente tem que ficar atento com esse paciente, né? Dar uma conversada com o médico, avisar. Isso é importante demais, gente, porque assim, nem todos os médicos, eles fazem toda essa avaliação aqui. Então, muitas vezes o médico vai mandar o paciente para você, justamente para você ter esse olhar do paciente, né? Às vezes passou alguma coisa batido, então converse com ele, tenha essa troca. Tratar a tontura é uma orquestra, todo mundo precisa estar em harmonia, né? Então é muito importante a gente fazer esse networking com a equipe médica, com o psicólogo, com o fonoaudiólogo, seja lá quem for que esteja acompanhando esse paciente junto com você. Movimento sacádico. Esse movimento aqui, ó, você vai colocar dois alvos na frente do paciente, tá? Tem seus dois dedos e você vai pedir, você vai esconde um e pede para ele olhar para um deles e aí depois pede para ele, sem mexer a cabeça, só com os olhos, alternar o olhar. E aí ele vai trocar, trocar, trocar. O que que você quer ver nesse teste? Você quer ver a capacidade desse paciente de fazer um movimento único, preciso, para ir para o próximo alvo. Porque tem gente. O que que a gente vai usar e que tipo de coisa que produz isso no dia a dia, Emily? Se eu estou na vitrine de uma loja e eu estou passando por uma vitrine, eu estou olhando vários preços. Se eu estou no supermercado e eu estou olhando vários preços, eu vi que não me deixa tonta. Talvez seja porque eu não estou tendo essa capacidade de fazer essa sacada. Isso a gente chama de sacada, esse movimento dos olhos de um alvo para o outro. Então, quando o paciente tem uma sacada hipométrica, o que que é isso? Quando eu preciso fazer chu, chu, dois movimentos, ó, tan, tan. Olho para o meio da tela e depois eu vou no alvo. Olho para o meio da tela e depois eu vou no alvo. Então, quando isso acontece, ele tem uma sacada hipométrica. E o contrário pode acontecer, do paciente ter uma sacada hipermétrica. Quando ele está olhando para um alvo, ele quer olhar para o de cá, ele vai lá fora e depois ele volta para o alvo,
tá? Não é o mais comum é a gente encontrar hipométrica. Mas aí, quando você vai encontrando essas coisas nesses testes, você já sabe o que que você precisa fazer com esse paciente, porque você precisa devolver função para esses movimentos. Os testes, acaba que o tratamento são os testes repetidos, só que de forma mais criativa, para não deixar aquilo tão chato. Então, se você encontra isso aqui no paciente, claro que você vai terminar a sua avaliação, né? Você vai fazer os outros testes, para ver o que mais que você encontra. Mas você já está vendo que o paciente tem ali uma dificuldade na sacada. Então, você precisa estimular isso, porque ele precisa fazer um movimento único para ir para o próximo objeto, tá? E tem os optocinéticos. Os optocinéticos, gente, revelam muitas vezes uma cinetose, que é aquelas pessoas que sentem tontura em meios de transporte. Olha como é que é um optocinético. São essas listras que, ó, elas ficam passando, passando, passando. Não vou deixar muito tempo, não, porque tem gente que fica tonto aqui também com esses estímulos. Então, a intenção não é causar mal-estar em vocês, não. Mas, ó, a Aninha já fez cara de... Já fez cara... Achei aqui agora, Aninha. Já fez cara de enjoada. A Aninha, esses dias teve uma crise mesmo de tontura depois de ter tocado piano, né? Então, tem muito a ver, casa muito com isso aqui, gente, porque olha o quanto, imagina, um piano. A gente está aqui várias teclas, tem o sustenido ali, que o pretinho, o branco e tudo. E aí eu tô ali rodando a minha cabeça, olhando para a partitura, olho para as teclas e vou e volto. Olha o quanto de estímulo que isso tem. Olha o quão preparado o meu sistema tem que estar para encarar toda essa mudança de posições, de cabeça e fixação em qual tecla que o dedo vai, né? Então, isso gera esse conflito de informações no meu cérebro, que é o que acontece muitas vezes com as pessoas que têm tontura em meio de transporte. Por quê? Imagina, eu vou dar um dos exemplos só. A gente está num carro, viajando, e o meu corpo está parado. Então, o meu corpo, meu somato sensorial está mandando informação para o meu cérebro que não estou me movimentando. Mas aí, o meu sistema vestibular, lembra que tem os feijõezinhos, que eles detectam a aceleração, essa anterior, anteroposterior. Então, mesmo que eu estou parada, lá no meu sistema vestibular tem os feijõezinhos lá que estão detectando os movimentos. Então, se eu e a minha visão, se eu olho para fora da janela do carro, a minha visão tá vendo, ué, ela tá com o corpo parado, mas se ó, eu tô vendo lá fora que tá tendo movimento, chega um conflito de informações no cérebro. Sempre vai haver conflito dentro de um meio de transporte. Sempre vai haver. É aquela situação das pessoas que usam rede, o corpo tá parado e a pessoa tá balançando. O cérebro fala: o que que é isso? O que que você tá fazendo comigo? Aí ele quer te salvar e produz enjoo, tontura, mal-estar, vômito para te correr dali, pra você correr dali, para te mostrar que você está em perigo. E aí, quando a gente faz esses testes aqui com o paciente, além de ser um forte indício de que esse paciente tem cinetose, tem esses outros aqui, ó, que pode ser um exercício também. Então, vendo, tem umas pintinhas aí, umas bolinhas vermelhas que vão mudando de lugar conforme o vídeo vai passando. Então, a pessoa vai... Parei, Aninha, já parei. Aguenta firme. E a gente vai trabalhando essa sustentação desse sistema, mesmo com o olho mudando de direção atrás de uma imagem conflituosa. Então, a gente tem que habituar esse sistema e mostrando para ele que está tudo bem ele passar por isso, tá? E aí também nos optocinéticos, esse aqui é só um exemplo, mas você vai colocar a lista para correr para um lado, lista para correr para um outro, para cima, para baixo. Por quê? Você vai verificar o que que vai acontecer com os olhos do paciente. Ó, foquem apenas, se vocês quiserem deixar aí grandão só a minha tela, para vocês verem, olharem só os meus olhos agora, porque eu vou colocar aqui, vou me colocar em conflito para mostrar para vocês. Espera aí. Olhem só os meus olhos. Coloca a minha tela grande para vocês não ficarem tontos, quem tem maior sensibilidade, tá? Então eu vou olhar aqui para a tela e ó, vocês conseguem ver, gente, o movimento que os meus olhos fazem olhando para essa imagem? Falem aí no chat para mim.
Aqui eu tô vendo o reflexo que acontece no olho do paciente. Isso é involuntário. Se a pessoa olha para isso aqui, ela vai sair de uma listra, olhar para outra, sair de uma listra, olhar para outra, e o olho dela vai dar umas batidinhas. Você pode testar com você mesmo. Tem alguns aplicativos de celular que projetam isso na tela para você fazer com o seu paciente, com mais facilidade, tá? E aí, quando você percebe que tem esse reflexo bate mais para um lado e bate menos para o outro, você vê também que tem uma falta ali em algum lado. E aí, gente, a gente entra na VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é, assim, representa 70% dos quadros de tontura que chegam em consultório. É esse paciente aqui, gente, que vai falar bem de você nos 4 cantos do mundo, porque você vai resolver o problema dele em 1, 2 atendimentos, tá? Então, esse paciente vai ficar, meu Deus, radiante, ser eternamente grato. O que que é a VPPB, gente? Ela é a soltura desses cristais. Os feijõezinhos que a gente tem lá dentro do labirinto, eles são aglomerados de cristais. E aí, quando por algum motivo, que pode ser por uma queda que esse paciente teve, alguma pancada, ele tá com uma deficiência de vitamina D, vitamina B12, um distúrbio hormonal, ou uma causa idiopática. A ciência não tem bem redondinho pra gente por que que isso acontece. Mas quando por algum motivo esses cristais eles se desprendem, ó, e aqui eu tenho para ilustrar para vocês, eles vão parar lá nos canais semicirculares. E aí, ó, o líquido que fica passando de um lado para o outro, o líquido que percebe o movimento, ele passa a ficar agitado, porque tem um corpo estranho ali. E isso aqui provoca tontura, porque ele está mandando uma mensagem agitada para o seu cérebro, certo? Então, esse é o paciente, gente, que muitas vezes, meu Deus, fazem exames de imagem, chega aqui com ressonância, com uma série de exames desnecessários, com tomografia, uma série de exames desnecessários que ele só precisava fazer uma manobra, né? Que para identificar onde estava. Esses exames, gente, não são capazes de enxergar esses cristais. Essas otocônias, que são o nome que a gente dá para esses cristais, são muito miudinhos. Pra vocês terem ideia, são muito mais finos do que a espessura de um fio de cabelo. Então, não podem ser vistos a olho nu. E aí, eles podem se soltar e ficarem presos numa porta que tem na ampola, na parte desse canal, no final desse canal, tem uma parte mais gordinha. É levemente mais gordinha. E nessa região tem uma portinha, que quando o líquido passa por ela, ela tomba para um lado. Quando o líquido passa para o outro lado, a portinha tomba para o outro. E aí, esses cristais ficam presos nessa portinha, certo? Quando fica preso nessa portinha, a gente chama essa condição de cupulolitíase. O cristal fica solto no canal, como eu consigo mostrar aqui para vocês, aí a gente chama de canalitíase, tá? E os olhos do paciente revelam tudo isso aqui pra gente. Gente, parece muita informaçãozinha, muito detalhe, né? Mas vocês vão ver que depois que isso aqui entra na cabeça, já era, não sai mais. E aí, gente, meu modelo tá dormindo aqui, gente. Eu trouxe ele para fazer umas manobras aqui comigo, o bichinho já tá dormindo. Se vocês escutarem os roncos aí, tadinho, vocês vão relevando. Manobras de posicionamento a gente vai fazer para diagnosticar esse paciente. Então, as manobras de posicionamento, elas são feitas para a gente chegar a um diagnóstico. Se for uma manobra de tratamento, a gente chama de manobra de reposicionamento. Então, a gente tem algumas manobras aí. A primeira é a Dix-Hallpike, que é uma manobra. Deixa eu acordar meu modelo, gente. Tadinho.
Aqui, gente, vou mostrar rapidamente para vocês como que é o teste de Dix-Hallpike. Então, primeiro você vai explicar tudo para o paciente, sempre explicar para ele o que a gente vai fazer, que ele vai ficar tonto, que pode ficar tranquilo. Eu sempre peço um acompanhante, então esse paciente sempre está com alguém para deixar ele mais tranquilo também. Eu sempre deixo um baldinho por perto, caso esse paciente seja mais sensível. Peço 2 horas de jejum, tá? Tudo isso é falado desde o agendamento. Lá na recepção do paciente no WhatsApp, ele já recebe todas essas informações, tá? Quando o paciente chega aqui, eu vou explicar tudo isso novamente para ele. E aí, agora, paciente, você vai deitar sentar, perdão, de costas para mim. E aí, passa seu bumbum mais para trás um pouquinho. Aí, tá ótimo. Aqui, gente, o que eu faço? Às vezes eu ponto em palmos o tronco do paciente, de maneira que na hora que eu deitar esse paciente, a cabeça dele tem que ficar fora da nuca. Então, eu deixo um espaço aqui, mais ou menos nesse sentido. Aí, eu pego a minha cadeira, deixo aqui por perto, e aí, na hora que eu deito o paciente, eu já sento aqui também, tá? Então, o teste padrão ouro para detectar o EPPB é esse teste aqui, o Dix-Hallpike. Paciente sentado, eu posso tanto estar de costas para ele, quanto eu posso estar aqui do lado. Ó, segurando a cabeça do paciente, vou rodar a cabeça para o lado afetado, mas eu peguei o hábito de fazer por aqui, gente. Eu acho que fica melhor para mim, né? Mas quando eu comecei, eu fazia muito lá na frente do paciente também. Mas aqui para mostrar para vocês, acho que vai ficar melhor assim. Então, eu rodo a cabeça para o lado testado, que eu estou testando o lado esquerdo, e eu aviso para o paciente, ó, quando eu contar até 3, a gente vai deitar. Então, 1, 2, 3, deitou e cabeça fora da manta. Para deixar ele mais tranquilo, eles ficam tensos, o pescoço fica tenso. Aí eu falo, ó, solta o pescoço, deita aqui na minha perna, ó, deita a cabeça na minha perna, deixa minha perna aqui embaixo, porque mesmo segurando, às vezes eles não conseguem confiar, né? E aí eu vou esperar aqui, gente, firme, olhando, o paciente já quer dormir de novo. Tô firme, olhando para os olhos do paciente. E aqui, ó, fico de olho nos olhos dele. Vou esperar cerca de 30 segundos a 1 minuto. Vou ver qual é o estágio que vai acontecer, qual é o pulinho que os olhos vão dar. Se eles vão bater para cima no caso, gente, quando eu falo, ele vai bater aqui, ó, nesse sentido. Se ele vai bater para baixo, se ele vai bater para os lados, né? Isso vai me revelar onde está o problema lá no canal. E aí, passado o tempo, nós vamos voltar para a posição inicial. 1, 2, 3, voltou. E isso ajuda o paciente e fica aqui, ó, olhando, certo? E aguardo o tempo necessário. A roll test, será um pouquinho, aqui esse aqui é padrão ouro para detectar VPPB de canal posterior, que é o que mais aparece no consultório, que são os cristais soltos lá no canal de trás. Então, na hora que eu detectar uma VPPB de canal posterior, eu vou fazer esse teste aqui e o olho do paciente vai bater para cima. Vai bater para cima. E lá, se vocês voltarem depois na gravação da aula, vocês vão ver que tem um nistagmo lá que bate para cima. Arrasta um pouquinho mais pra frente, gente. Pode mais. Essa aqui é a roll test. Quando eu contar até 3, você vai deitar, tá? 1, 2, 3. E eu tô aqui, ó, aguardando a cabeça do paciente. Faço um travesseirinho para ele aqui. Solta a cabeça totalmente. Isso. E aí eu faço uma flexão de 30 graus com a cabeça do paciente, tá? E aqui eu coloco o canal horizontal, o canal que fica do ladinho, eu coloco ele na posição que ele tem que ficar mesmo, tá? Para eu conseguir mover o líquido que tem lá dentro dele, tanto para um lado quanto para o outro. E aí, quando eu contar até 3, a gente vai rodar para o lado, abre bem os olhos, 1, 2, 3, e fico aqui, ó, de olho nos olhos do paciente, tá? Porque aí o olho dele vai bater para baixo, para cima, tá? Faço a mesma coisa do outro lado, aguardo aquele tempo de 30 segundos a 1 minuto, centralizo a cabeça e aí peço para o paciente voltar para a posição. 1, 2, 3, abdominal em direto.
Isso. Existem outras formas de adaptar isso, tá, gente? Claro que existem. Ó, a VPPB de canal posterior aí para vocês verem. Que ó, olha o nistagmo batendo para cima. Olha como é evidente, certo? Então é um upbeat que a gente fala, né? E aí ele pode ser também torsional. Ele pode torcer um pouquinho. E aqui, vou voltar aqui pro meu lugar. E aqui, gente, é o nistagmo da VPPB de canal horizontal, que é, ele pode ser tanto uma canalitíase, que é aquele cristal que está solto no canal, ó, quanto pode ser uma cupulolitíase, que é aquele cristal que está preso na portinha aqui da parte gordinha do labirinto, tá? E aí a gente chama esses nistagmos de geotrópico ou ageotrópico, porque o paciente está deitado e o nistagmo dele pode bater tanto para o chão, como esse, e a gente chama de geotrópico, ou ele pode bater para o céu, como esse aqui, e aí a gente chama de ageotrópico. O nistagmo downbeat é aquele que a gente já mostrou, né? Que é o nistagmo da VPPB de canal anterior, mas também pode revelar alterações centrais. Tem uma síndrome que se chama síndrome de Arnold-Chiari. São pessoas que têm uma má formação aqui na base do crânio. E aí, quando a gente faz, inclusive é contraindicado fazer o teste de Dix-Hallwald nesses pacientes, né? Que aumenta essa pressão aqui na base do crânio. Mas aí esse paciente tem um nistagmo super evidente para baixo. Posso mostrar para vocês depois, se vocês quiserem. É bem interessante esse caso que apareceu para mim. A paciente tinha bastante tontura. E aí, se a gente não souber disso, né, a gente já pensa, será que é uma VPPB de canal anterior? Na verdade, não, era uma alteração central. Um nistagmo aí, lindão, batendo para baixo. Isso. Bom, e aí eu trouxe aqui para vocês um resumo das manobras que a gente faz, que tem uma manobra de tratamento para cada canal. Né? A VPPB de canal anterior tem uma manobra para ela, a de Epley, Semon. Lá dentro da plataforma eu trago cada uma gravada isoladamente para vocês acessarem com mais facilidade, para ficar mais rápido, mais acessível, assertivo, enfim. Tá? Mas para cada problema aí tem uma solução. Então, parece muita informação, mas quando a gente tem esses resumos assim, uma imagem assim, a gente sabe o que fazer em cada caso. E aí resolve o problema. E a gente parte também, gente, quando a gente descarta a VPPB desse paciente ou a gente trata a VPPB, a gente precisa ver se esse paciente não tem uma hipofunção. A gente tem que ver se esses dois labirintos, se eles estão funcionando bem. Afinal de contas, quem teve VPPB teve cristal que saiu de algum lugar. Então, a gente precisa também ver se a gente precisa restaurar essa estrutura que perdeu as otocônias, os cristais. E a gente precisa ver se isso acontece de um lado só ou bilateral. Né? Então, a gente sente, tem algumas diferenças aí entre uma hipofunção uni e uma função bilateral. Que a unilateral tem um nistagmo horizontal de direção fixa, então vai bater só para um lado, certo? O lado de maior atividade. As sacadas corretivas, que é aqueles movimentos que os olhos dão para corrigir o movimento, vai acontecer só quando você virar a cabeça do paciente de um lado para o outro lado. Não vai ter sacada corretiva. Ele vai conseguir estar aqui fixando o olhar para você na hora que ele olha para cá. Na hora que ele olha para lá, ele perde. Essa é a unilateral. Tem um outro teste que a gente pega a cabeça do paciente e agita, 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 a gente chama de head shaking.
Parece uma loucurinha assim, mas o paciente não costuma reclamar muito quando a gente faz esse teste, não. Tá? E a gente balança ali a cabeça do paciente cerca de 20 segundos e depois a gente espera para ver se acontece nistagmo ou não. Geralmente, quando o nistagmo aparece, o nistagmo bate para o lado bom. Tem um outro teste que se chama acuidade visual dinâmica, que a gente coloca aquelas tabelas de oftalmologista na frente do paciente, que tem várias letras, e a gente quer pedir para esse paciente fazer movimentos de não com a cabeça e ler essa tabela para mim. Ele vai ler A, B, C, Z, N, P, e vai ali falando, certo? Esse paciente, ele vai ter falha, o paciente com hipofunção unilateral vai ter falha nesse teste. Ele vai ter um desequilíbrio com tendência para o lado hipofuncionante. Lembra do que eu falei para vocês? O labirinto direito me puxa para o centro, o esquerdo me puxa para o centro. Se eu tenho um lado que funciona menos, geralmente eu tendo a cair para ele. Eu tendo ir com Deus para o lado que está afetado. Tá? Já a hipofunção bilateral gera desequilíbrio para caminhar, piora no escuro, tem aquela oscilopsia, que as coisas parecem que estão se mexendo. O paciente que tem hipofunção vestibular bilateral, ele tem dificuldade em associar as tarefas. Se você dá para esse idoso, por exemplo, um circuito para ele fazer e ele tem hipofunção bilateral, ele quer planejar a tarefa. Ele quer assim, tá, aí eu vou passar naquele cone, depois eu vou subir no degrau e depois eu volto, dou a volta ali e volto. Ele não consegue conversar ao mesmo tempo que ele está fazendo a tarefa, tá? E ele tem uma dependência visual muito grande. Olha esse teste aqui, Head Impulse Test. Esse teste é muito interessante. Eu pego a cabeça da paciente, ó, e sem avisar, eu faço uma rotação rápida para um lado e para o outro. Eu não aviso. Vocês podem ver que ela me perde. Quando eu rodo a cabeça dela para a esquerda, ela continua me olhando fixamente. Mas quando eu rodo a cabeça dela para a direita, ela me perde e me recupera. Me perde e me recupera. Vou colocar de novo para vocês. Ó, eu vou rodar ela direita, tá vendo? Ela perde o olhar, ela para de fixar e me recupera. Isso aí revela que ela tem uma disfunção do lado direito. Ela não consegue ali fixar o olhar, tá? Então, esse teste, ele é positivo quando o olho vai junto com a cabeça. Em seguida, ele recupera no objeto. Esse aqui é o head shake, que é aquele teste que a gente agita, 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 agita a cabeça do paciente por cerca aí de 10 a 20 segundos e o nistagmo vai bater para o lado saudável. Aí, nesse caso do vídeo, estão usando uma máscara, né? Um tipo aí de videofreezel com ele. E ó, o terapeuta pega e agita, 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 agita. Difícil não ficar tonto, né, gente? Mas aí, ó, quando ele para de movimentar, olha aí o nistagmo batendo para um lado e voltando, bate para o lado esquerdo e volta, bate rápido e volta lento, bate rápido e volta lento. Isso aí revela para a gente, né, qual que é o lado saudável, qual que é o lado afetado. Geralmente o nistagmo vai bater forte para o lado saudável, lado de maior atividade. O que a gente tem que ficar atento nesse teste? Se a gente faz esse teste e ao invés do olho do paciente bater para o lado, bater para baixo, se o olho começar a bater para baixo, acho que aqui na frente tem um exemplo para vocês, não é na aula da plataforma, que bate para baixo, isso revela para a gente uma resposta cruzada, isso é uma red flag. O paciente tem que ser encaminhado para o médico, tá? E aí você vai fazer um relatório explicando os seus achados, os testes que você fez, tá? Mostrando para esse médico, inclusive, que você fez, né, uma boa avaliação, tá? É uma excelente forma, inclusive, de você mostrar o seu trabalho, né? Mostrar
para os profissionais que você domina daquele assunto, né? Que os pacientes precisam de uma atenção especial deles ali, enfim. Esse é o teste de acuidade visual dinâmica, que eu como falei para vocês da tabela, né? O paciente vai fazer movimentos de não com a cabeça, lendo essa tabela. Você pode também botar ele para fazer movimentos de sim, tá? E aí, se for uma hipofunção vestibular unilateral, aí ele vai perder cerca de 2 a 3 linhas na leitura dele. Se for bilateral, ele pode perder aí 4 linhas ou mais, na hora que ele estiver balançando a cabeça e lendo a tabela. Bom, a compensação vestibular. Quando o paciente tem um episódio de neurite, porque, gente, labirintite é uma coisa que é rara, né? Então, só para vocês terem noção, uma labirintite real, ela causa surdez súbita. Então, por algum motivo, a labirintite ficou famosa por aí e ficou na boca do povo que tudo é labirintite, né? Os médicos, alguns de emergência e tal, clínicos, o paciente mal chega e fala, ó, tô tonto, toma um labirinho aí, toma um Vonalzinho, senta aí um pouquinho, espera, né? E não é bem assim que a gente conduz esses pacientes, né, gente? Até porque eu percebo que esses pacientes são muito mal orientados. A medicação, por mais de 72 horas nesses pacientes, começam a atrapalhar o processo de restauração que tem que acontecer nesse sistema vestibular. Então, esse paciente, é tipo aquela hérnia de disco que o paciente fica tomando anti-inflamatório, anti-inflamatório, que na verdade é para deixar aquele processo acontecer para ele melhorar e ele fica retardando aquele processo. É parecido com isso aqui, né? Ele não deixa o processo de restauração acontecer quando ele começa a tomar a medicação por mais de 72 horas. E isso atrasa a melhora dele. Então, existem alguns mecanismos de compensação vestibular. De que é isso? Que é de melhora, para esse organismo começar a entender o que está acontecendo e esse indivíduo voltar ao normal. Então, tem esses 3 mecanismos aí que a gente vai atuar com a adaptação e a habituação, porque a restauração, ela vai acontecer naturalmente, com o paciente que o corpo dele vai renovar os tecidos. E é mão na massa agora, gente. Quanto mais cedo esse paciente começar a tratar, melhores vão ser os resultados dele, tá? O processo desse paciente vai passar pelo desconforto, tá? Não é uma delícia fazer reabilitação vestibular. Então, nós temos que dar uma suada para mostrar para esse paciente que é possível, para colocar uma música legal que ele gosta enquanto ele estiver fazendo o exercício, para formar boas memórias durante aquele processo. Porque olha só que tem uma paciente aqui minha, ela é demais. E ela diz assim para mim, ela tem cinetose, né? Ela tem tontura em meios de transporte. E ela fala assim para mim, Emily, é, eu sinto muita tontura e eu não posso chegar num ponto de ônibus. Se eu chegar no ponto de ônibus, só para eu ver o ônibus, eu já fico tonta, né? E não faz sentido, né, gente? O ver o ônibus não deixa a pessoa tonta. O que, na verdade, acontece é que ela já tem lembranças associadas com o sintoma e isso já desencadeia o episódio de imediato dela. Então, você precisa construir novos modos operacionais no sistema desse paciente, oferecendo para ele experiências boas, novas, né? Por exemplo, uma dica que a gente pode dar para esses pacientes que sofrem com tontura em meio de transporte é assim: tenta mascar um chiclete, que ele coloca um sabor diferente. Ou então, come alguma coisa que você gosta, né? Tudo bem que na hora da tontura, gente, há casos que a gente não pode pedir para o paciente comer de cara, né? Isso é mais para restritamente para pacientes que sentem tontura em meio de transporte, né? Para eles tentarem. Quando a gente percebe que é o somato sensorial que está interferindo, porque aí eu coloco o somato sensorial em movimento. E aí eu diminuo o conflito que acontece lá no cérebro. Cleo, pode falar. Boa noite. É, eu perdi o início da aula, porque eu estava lá na do Caio, né? E só para. Como que eu sei, como eu consigo diferenciar
como mesmo você falou, tudo é labirintite, né? Parece que essas outras disfunções ninguém nunca ouviu falar, né? Como eu consigo diferenciar a labirintite dessas outras disfunções? Boa, Cleo, excelente pergunta. A labirintite e todas essas outras condições, quando eu falo todas essas outras condições, eu estou falando daquelas que eu mencionei, de migrânia, de síndrome de Meniere, de neurite, tudo isso é diagnóstico médico. Então, a gente vai tratar esse paciente na função, né? O nosso olhar é totalmente funcional. E a gente precisa saber um pouco dessas doenças para a gente saber como educar esse paciente, como conduzir, como orientar esse paciente. Mas o que vai valer para mim são esses testes, porque são neles que eu vou trabalhar. Então, eu compartilhei muito dessa dúvida com você no começo, porque eu ficava insana pelo diagnóstico. Tá, mas e aí, é o quê? É o quê? Porque é isso que o paciente quer saber, né? Mas é o quê, então? E aí, a gente tem que se desprender um pouco disso e tratar a função, o que ele está sentindo. Então, labirintite, quem vai diferenciar é o médico, mas a gente precisa considerar um médico aí que é especializado nessa área, que é o médico lá que está na otoneurologia. Ou o neurologista que tem subespecialização em tontura, porque é ele que vai falar isso pra gente. Mas quando o paciente chega, por exemplo, e fala assim, Cleo, Emily, eu não sinto tontura toda hora, é só quando eu deito e levanto da cama, só quando eu rolo na cama. Isso não é quadro de labirintite. Esse paciente não teve surdez súbita, esse paciente não está tonto o tempo todo. Um quadro de labirintite é realmente uma inflamação no labirinto. Então, ele inflama tudo, todas as áreas do labirinto. Esse paciente, ele está tonto o tempo inteiro, tá? E é aquela mesma história lá, por exemplo, da hérnia de disco, que eu até mencionei o exemplo aqui também, que as primeiras semanas de uma fase inflamatória, o corpo vai trabalhar a favor. Então, aquela pessoa que tem tontura há não sei quanto tempo e fala, tô com labirintite. Não é labirintite. Ela não faz sentido o meu labirinto ficar inflamando direto, né? Então, a gente tem que investigar o que a gente vai encontrar nos testes para tratar os achados dos testes. Responde sua pergunta, Cleo? Show de bola. E obrigada por você estar aqui. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa. Sim. E aí a gente vai começar a trabalhar com esse paciente, gente. A gente vai começar com exercícios de olhos abertos, exercícios dos olhos. Nós vamos começar a colocar movimento de cabeça. Depois a gente pode evoluir para exercícios com os olhos fechados, né? Para a gente ir fazendo um conflito aí de informações no cérebro e mostrando para ele que tá tudo bem eu me movimentar e o meu olho não vê nada, que é quando eu tô no carro, no banco de trás, que eu vejo menos movimento, que o meu labirinto tá sentindo movimento e meu olho não tá, e aí vira aquela confusão. A gente precisa mexer olhos e cabeça desse paciente. Estimular o RVO, que é esse reflexo vestíbulo ocular que as galinhas não têm. Então, a gente precisa estimular isso. Então, usar também, gente, a gente precisa personalizar esse tratamento. Tem muitos protocolos de tratamento na reabilitação vestibular, que é uma lista de exercícios. Levanta, senta, tira, senta, tarará. Só que a gente precisa usar os exercícios de acordo com a dificuldade do paciente. Se o paciente tem dificuldade na subida e na descida, mas não tem dificuldade nenhuma na lateralidade, eu vou passar exercício só porque ele tem dificuldade. Eu vou personalizar isso, senão ele faz demais vários exercícios que não tem sentido, tá? Eu vou estimular a oculomotricidade desse paciente, que é a capacidade dele mexer os olhos, e esse movimento de sacada também que ele pode necessitar. Esse desvio do olho, mesmo com a cabeça em outro sentido. E aí a gente entra com os exercícios. Já estou acabando, tá, gente? A gente entra com os exercícios X1 e X2. O que é isso? Eu tenho aqui, deixa eu ver se tá por aqui. Aqui, eu sempre deixo esses palitinhos por perto, ó. Ali até, que aí para vocês não dá para ver, mas eu deixei uns adesivinhos, sabe aqueles pontinhos de carta, de fechar a carta? Aí eu peguei e comprei vários deles.
E aí eu uso super, tanto para fazer tarefas para os pacientes, colo na parede, aquilo é ótimo. O exercício X1, eu deixo aqui o alvo fixo, vou deixar o alvo virado para vocês terem uma noção melhor. Eu deixo aqui o alvo fixo enquanto eu mexo a minha cabeça. Ó, isso aqui é um X1. E a velocidade, gente, tem um aplicativo que se chama Metrônomo. E esse aplicativo te dá aí uma frequência de 120 batimentos por minuto, que é nessa frequência que você vai fazer esse exercício. Então, enquanto o aplicativo tiver 120 BPM, é nessa frequência que você vai fazer o movimento. E tem o exercício X2, que é quando o alvo começa a se movimentar junto com a cabeça, ó, em direções opostas de preferência. Isso aqui já é nível hard já, tá? Então, o paciente precisa estar muito bem no X1 para começar a entrar nesse aqui. Ou você associar coisas, né, diferentes, ângulos diferentes, tá? Movimentos de sim com a cabeça também, tá? Movimentos de talvez, olhando para o ponto fixo, tá? E aí você vai usar a criatividade dentro desse fundamento. Você pode usar cartas com esse paciente, dado, tarefa lúdica, cone, cores, informações para aqueles pacientes que sentem tontura no supermercado, no shopping, na farmácia, tá? Então, exercícios que vão promover a estabilidade do olhar, porque esses pacientes veem tantas coisas, eles não conseguem fixar o olhar lá na etiqueta do mercado. Você tem que estimular isso para ele conseguir focar o olhar em um ponto, mesmo com o movimento da cabeça. Você vai fazer exercício que vai recuperar o equilíbrio corporal, a marcha desse paciente, colocar exercício resistido, tá? Tem muito idosinho, aí entra a sarcopenia, a gente precisa trabalhar nessa parte com esses idosos. E sempre incentivar esse idoso a retornar para suas atividades. Se você tem no seu ambiente um pilates, um ambiente que você pode fazer uma tarefa em grupo, gente, como é interessante a gente pegar um grupo de pessoas, criar um grupo e trabalhar tarefas que treinam o sistema vestibular, até pós-alta, para esses pacientes darem continuidade em algo. Para quem tem esse serviço, é muito interessante, tá? É um a mais aí para pro seu negócio. E aí, gente, é muita informação, né? Muita coisa para eu falar hoje para vocês. E é claro que eu trago isso muito mais esmiuçado, porém de uma forma também muito objetiva lá no que eu preparei para vocês, no curso que eu preparei para vocês, tá? Então, se você chegou até aqui, é porque você viu realmente valor em todo esse conhecimento, em toda essa área, e que é hora de você dar o próximo passo para se aprofundar ainda mais aí, né? Bom, vou pedir ajuda aqui. Deixa eu ver. Clebão, manda aí para mim o link aqui, por favor, para eu apresentar para a galera, porque eu acho. Deixa eu interromper aqui só um pouquinho, gente, que eu quero abrir para vocês a plataforma e mostrar para vocês o que tem lá dentro. Então, aqui. Peraí, tô abrindo aqui. Ai, gente, tá muito bonito. Eu já vou compartilhar com vocês antes de colocar o login e senha, porque tá uma gracinha. Peraí. Vocês estão vendo a minha tela? O meu assistente tá aqui falando que vocês estão vendo. Olha que gata, gente. Como ficaram muito boas essas fotos. Vou abrir aqui para vocês. E ó, aqui a gente tem, gente, o curso Descomplicando a Tontura, tá?
Aqui eu tenho diversos conteúdos para vocês, tá? De uma forma muito objetiva sobre cada caso. Eu separei, assim, tive o cuidado de segmentar, de colocar em ordem todo esse conhecimento para você saber por onde começar a avaliar esse paciente, para você entender lá da anatomia, para você entender o nistagmo. Coloco vários exemplos de nistagmo, porque no começo a gente tem muita dificuldade em reconhecer esses movimentos que os olhos fazem, né? Hoje, para mim, é muito mais prático, mais fácil eu ver, né? E falar, não, esse aqui eu sei que tá batendo para baixo, que tá batendo para cima, que tá rodando um pouquinho, né? Mas no começo a gente tem que treinar o nosso olhar. Aqui eu falo para vocês das doenças que podem causar tontura. Leonardo, meu querido, pode falar. Tudo bem, Emily? Tudo de É, quem fizer o teu curso, quem realizar o teu curso, já tem capacidade de sair atendendo? Com certeza. Essa é a ideia, Leonardo. Essa é justamente a ideia de que, assim, é um curso, não, as aulas não são longas, é justamente algo bem objetivo e muito prático, para que logo em seguida você já consiga avaliar seu paciente. Eu quero disponibilizar aqui para vocês ficha de avaliação detalhada do que eu faço em cada caso, o que eu quero ver em cada situação, tá? Para facilitar tudo isso. Perfeito. É isso. Show. E aqui, ó, tem a parte de anamnese, tem a parte que eu falo só de VPPB, mostro manobra a manobra para vocês. Falo sobre as hipofunções vestibulares, né, que é aquela falha em um dos labirintos para você descobrir qual que é o lado que está falhando e qual que é a estrutura que você vai treinar. Pode falar, Fernanda. Oi, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não sei se tá me vendo, eu perdi aqui. Mas a minha dúvida é a seguinte: você citou aí a avaliação usando alguns aparelhos, né? Que é como se fizesse um vídeo, né? É realmente extremamente necessário. Inicialmente já daria para atender. E online, sem eles, como que ficaria? Seria essas dúvidas. Excelente pergunta, Fernanda. Que bom que você perguntou isso, porque eu já estava me esquecendo, inclusive, de falar sobre isso, né? Gente, eu mostrei aqui para vocês isso que é totalmente substituível pela sua mão, certo? Então você pode usar a sua mão. O óculos de Fresnel, existem testes que você vai precisar dele. Eu tenho um vídeo Fresnel, que ele é um equipamento que tem um valor maior agregado. Só que esse aqui, ele tem um valor mais em conta. E que quando eu comecei, gente, a tratar, de verdade, eu não tinha nada. Eu só tinha minha força de vontade de aprender mesmo. E deu muito certo. Então, na medida que eu fui atendendo, que eu fui comprando as coisinhas e tudo, e foi dando certo. Meu marido tá aqui rindo, que eu tô falando que eu fui comprando as coisinhas. Mas aí eu fui adquirindo aos poucos mesmo. Então, Fernanda, você pode começar com uma maca apenas e as suas mãos, que é para você conduzir os movimentos do paciente, tá? É perfeitamente possível. Mas aqui o que que eu uso hoje, assim, que é assim, para quem quer já investir em alguma coisa? O óculos de Fresnel, essa almofada aqui, que tem mais caras no mercado, mas você pode comprar das mais baratas, vai funcionar igual, tá? E basicamente é isso que você precisa. No caso do atendimento online, é muito possível você atender pacientes online de VPPB, de hipofunção, tá? Mas o que que eu peço? Eu peço um acompanhante, tá? E aí, gente, o nível de esclarecimento dessa pessoa vai mandar muito no atendimento, é claro, porque você vai precisar muito da ajuda desse acompanhante, né? Então, assim, até hoje eu não tive, assim, problemas com isso, não. Sempre mantendo a calma, procuro falar mais devagar para mostrar para ele que não precisa pressa de fazer os movimentos, né? Que tá ali, eu vou precisar que ele grave. Então, eu vejo assim que cada paciente online eu adapto de um jeito. Uns eu peço para gravar o olho, outros eu peço para. Eu atendi uma moça dos Estados Unidos mesmo
semana passada. E aí eu pedi para ela ficar com o celular e com o computador, porque ela tinha essa possibilidade lá e para ela era muito tranquilo fazer isso. Então eu ficava vendo ela de longe pelo computador e ela ficava aqui pertinho com o celular dela me mostrando o olho dela. Então é uma opção, tá? E já para idosos, aí você vai precisar de um pouco mais de esclarecimento do acompanhante. Tá certo, Fernanda? Tá certinho, obrigada. Gente, tem aí a tontura cervicogênica, que eu falo dela também, o que que a ciência traz sobre isso, né? A cinetose, que é a tontura nos meios de transporte, tá? Que é um curso, gente, que é um curso vivo. Eu quero estar sempre trazendo coisas para vocês, novas, estudos, é, trazer o que que esse estudo fala, a qualidade desse estudo sobre aquela determinada estratégia, tá? Aqui eu quero trazer sobre a TPPP, que é aquela vertigem fóbica, aquelas pessoas que perguntam assim, o meu emocional interfere? Aquelas pessoas que quando ficam mais estressadas a tontura aparece, tá? Então tem uma condição também que gera isso, que é a TPPP. A migrânia, que são aquelas condições de dor de cabeça junto com a tontura, a síndrome de Meniere, que é assim, gente, os casos mais desafiadores que eu já tive até hoje foram os que envolviam síndrome de Meniere. E que no começo, gente, eu queria assim, porque eu fui fazendo os cursos aos poucos, né? E primeiro eu fiz um curso que só falava de VPPB, depois eu fui fazer outro que só falava de cinetose, e aí eu fui unindo todo esse conhecimento. Cada curso ia deixando uma lacuna e me pedia o próximo e o próximo. E aí eu ficava com umas lacunas que eu falava, meu Deus, mas o que que eu vou fazer com esse paciente? Não tem nada do que eu aprendi que fala do que esse paciente está me falando. E é justamente isso que eu quero reunir aqui para vocês. Tudo que eu aprendi, esse apanhado que eu fui pegando de cada curso, sabe? E também da minha experiência, do que eu vi que foi dando certo, do que eu vi que não deu, tá? Então, exercícios vestibulares, quero trazer para vocês ideias de exercícios, vídeos, tá? Eu já tenho alguns para colocar aqui na plataforma para vocês. Boa parte disso aqui já está na plataforma, tá? Eu vou liberando as demais aulas semanalmente, tá? E casos clínicos reais. Quero mostrar para vocês o que que eu fiz a cada semana com o paciente. Semana um, o paciente foi com eu achei isso no paciente. Ele foi com esse exercício para casa. Semana 2 foi com esse exercício para casa. 3, 4, 12 semanas, tá? Quero mostrar o que que eu faço no dia a dia, passo a passo, com esses pacientes. E de bônus, gente, claro que vocês vão levar aí como vender esse serviço para esse paciente, como identificar quanto tempo de tratamento cada paciente precisa. Isso é importante demais. Como você fazer parcerias importantes para tornar o seu trabalho conhecido, tá? Para você fazer um bom networking com os colegas médicos que atendem dessa área. A gente também vai trazer aí para vocês os materiais que eu utilizo, tá? Quero falar detalhadamente de cada um deles, para quem quiser se aprofundar mais nessa área, investir, tá? E, gente, tá recheado de muita coisa boa, muita coisa boa. Tá bem completo, sabe? Eu preparei com muito carinho. São muitas noites lendo, estudando. Uma aula, assim, de 20 minutos, às vezes, que tem lá, foi de muitas horas de leitura e estudo para poder sintetizar aquilo ali para vocês de uma forma prática, né? Que não seja aquela coisa, ai, maçante, aquela coisa, às vezes, desnecessária que não vai te ajudar na prática clínica. Eu quero descomplicar, por isso o nome do curso já diz. Descomplicando a tontura, tá? Gente, de tudo que eu falei, ficou alguma dúvida? O que que vocês acharam? Alguém quer falar alguma coisa? Emily, eu vou falar, Vai lá. tá? Eu vou falar enquanto eu lavo a louça aqui. Então, assim, ó, para o pessoal que não conhece a Emily, que
que está nessa live agora com ela, só para saber que tem muitos aqui que foram e são colegas dela, o tamanho e confiança que o pessoal tem no trabalho dela. E muitos dos colegas que estão aqui vão comprar o curso dela, tá? Então, só para... Não é puxando brasa, não, não é para ganhar um desconto, não, tá, Emily? É só para o pessoal entender o tamanho da confiança que tem no teu trabalho. Poxa, Leonardo, obrigada. Obrigada aí por esse feedback mesmo. Isso é especial demais. Nossa, eu sou muito feliz por ter vocês aqui, viu? Não esperava que ia aparecer tanta gente. Estou muito feliz mesmo. Fernandinha, pode falar. Nesses casos, é possível ter, tipo, dupla apresentação clínica, tipo síndrome de Meniere e VPPB, e etc. Tô adorando suas perguntas, Fernandinha. Hoje eu atendi uma DAC, né? Uma dupla apresentação clínica. Sim, é possível, tá? E, inclusive, a paciente tinha justamente isso que você trouxe. Tinha, na verdade, deixa eu corrigir, né? Esse é um diagnóstico médico. Quem tá falando que a paciente tem sou eu. Eu que acredito que é um quadro de migrânia junto com Meniere, porque a paciente foi diagnosticada com Meniere, mas ela tem tudo para ter uma migrânia junto. E eu estava conversando com a otorrino dela essa semana, a gente trocando uma ideia sobre o caso, né? E isso é legal, gente, porque eu liguei para ela e falei, Clara, o que que você acha, né? Olha, eu acho que essa paciente aqui tem fortes sinais de migrânia, né? E ela concordou, ela falou, ele também acho e tudo. Só que esses pacientes são aqueles pacientes, gente, que precisam, junto de nós, do nosso trabalho, eles precisam ser muito bem educados quanto à mudança de estilo de vida, né? Para o nosso tratamento poder decolar. E por isso, gente, que eu tomei essa decisão de construir isso aqui justamente porque a gente precisa dar valor ao que o paciente sente e entregar para ele um tratamento mais assertivo. Porque é por isso que os pacientes passam por serviços de fisioterapia e falam, eu fiz e não deu certo. Mas às vezes faltou daquele paciente também, né, de aderir ao tratamento, claro, mas às vezes também faltou do profissional, talvez um pouco mais de conhecimento para educar aquele paciente, para orientar ele, certo? Então, é possível sim ter dupla apresentação clínica. Inclusive, vocês, com todo o conhecimento que eu trago aqui para vocês, vocês vão ser capazes de reconhecer essas duplas apresentações clínicas, quando o paciente tem duas coisas. Às vezes o paciente tem uma cinetose e tem uma VPPB junto. Os pacientes que têm migrânia mesmo, migrânia vestibular, eles têm uma tendência muito maior em desenvolver uma VPPB ou uma cinetose. Então, você pode ter até tripla apresentação clínica. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Ou eu posso apresentar para vocês? Alguém quer falar mais alguma coisa? É um ano, né? Eu não sei se você falou aí que o cara. Boa, Ali. Isso mesmo, gente. Um ano de acesso à plataforma, a todos esses módulos que vocês estão vendo aí, né? E módulos que eu vou acrescentar à medida que a necessidade de vocês forem surgindo. É um ano de acesso, né? Eu vou dar o suporte na plataforma semanalmente, então eu vou estar respondendo dúvidas de vocês dentro da plataforma lá semanal, tá? E, assim, sou muito acessível, quem conhece aí, que tá aí, sabe. Então, adoro trocar uma ideia sobre o caso, discutir, a gente pensar junto. Tem caso que, mesmo com esse tempo tratando, eu peço socorro para os colegas, falo, me ajuda nisso aqui, vê o que que você acha disso, né? Então, a gente nunca sabe tudo, né, gente? Então, é realmente uma troca. Vocês vão ver que, à medida que o tempo for passando, com vocês também vai ser assim. Alguém quer Ih, no chat tá perguntando aí alguma coisa, ó, no chat. Vixe, aqui não tá. Alguém me fala, gente, que eu não tô conseguindo abrir aqui Vai ter aula ao vivo. Se onde vai ter aula ao vivo. se vai ter aula ao vivo. Foi. Eu não sei quem perguntou, que eu não. Deixa eu olhar. Kellerman que perguntou se tem grupo no WhatsApp.
Ainda não tem grupo no WhatsApp, não. Mas se vocês sentirem necessidade, a gente pode fazer aí algo pensando uma comunidade, um grupo no WhatsApp, no Telegram. A gente pode amadurecer essa ideia. Mas até o momento, vocês são os primeiraços aí, gente. Então, assim, é conforme a demanda, a necessidade de vocês que vai conduzir os próximos passos. Eu estou aqui disposta a entregar. Aí vai do pedido de vocês. Emily, tu já passou os preços? Tem uma galera aqui no meu WhatsApp, no Instagram perguntando, os fisioterapeutas aí. Tá certo, vamos lá, vamos aos preços, gente. Esse curso, tudo isso que vou trazer para vocês aqui, gente, está por apenas 12 vezes de 99 e alguns centavos, que agora não me recordo. Para vocês que estão aqui ao vivo comigo, né, vocês vão ganhar um cupom de desconto de 30% off. Vocês vão poder usar esse cupom de desconto e ainda assim parcelar em até 12 vezes no cartão, tá? Mesmo com esse cupom. E aí esse cupom é Tontura30. Tontura maiúsculo 30, tá? Então, assim, eu recomendo demais esse curso, que realmente foi preparado com muito zelo, muito cuidado, tá? Acho que enxergo, acredito realmente que é um curso que vai mudar a visão das pessoas que querem começar a atender essa área. Vejo que é muito necessário, uma área pouco explorada e que tem muita demanda, muita demanda. Eu acho que quanto mais de nós estiverem falando que a nossa área atende isso, gente, melhor. Tá? Eu quero disponibilizar para vocês aqui também, que eu não falei, uma playlist de conteúdos que vocês podem produzir na rede social para captar paciente. Do que vocês podem falar, de que sintoma que você pode usar ali no seu discurso para gerar o gatilho de desejo desse paciente conhecer o seu trabalho. Porque eu recebo muitas pessoas aqui que vem encaminhada do médico e às vezes não entende, né? Às vezes o médico explicou ou não explicou muito bem. E ele fala assim: Olha, eu vim para cá, mas eu não estou entendendo como a fisioterapia pode me ajudar. Então, é ainda uma área assim muito pouco explorada. Então, as pessoas não sabem que nós temos capacidade de tratar esses pacientes. E, gente, a diferença que isso fez na minha vida, quanto realização profissional, porque esses pacientes são tão gratos, gente. Primeiro, quanto a realização profissional. Segundo, quanto também rentabilidade no meu consultório. Eu tenho a possibilidade hoje de atender essa demanda junto com a demanda de dor, né? E isso me possibilitou alcançar o meu braço, foi em muito mais pessoas, porque aí alguém que veio pela dor, e aí o marido ou a esposa tem tontura também, ou alguém que veio pela dor e aquela pessoa também tem tontura. Então eu consigo vender dois serviços para aquela pessoa, né? Aqui estão me perguntando aqui. Ah, não, na verdade é Clebão que está respondendo, né? São 12 vezes de R$ 99,50 já com as taxas da Hotmart ou 997 à vista sem o cupom de desconto. Com o cupom de desconto, Tontura 30 aí por cento off para vocês. Tá, pessoal? Tem mais alguma dúvida, gente? Alguém quer E ó, só um comentário que eu quero falar aqui, que eu acho muito legal, é que o que eu te falei naquele dia, que não é um curso, é uma formação. Você vai preparar a gente para atender outra área. Isso é muito rico, né? E se a gente for parar para pensar assim, R$ 600, né? Sim. Para a gente aqui, né? A gente vai aprender outra área e dominar com essa entrega gigante aí. Então, eu acho que vale muito a pena. E eu já quero. Ai, que bom, Lili, que bom. É bom saber que eu já tenho aqui alguns de vocês aí querendo entrar comigo nessa loucura da tontura, tá? Eu aguardo vocês. Eu vou deixar essa aula aqui gravada, disponível por 7 dias no YouTube, tá? Então, se você tem algum amigo que você acha que precisa ver essa aula, que vai ajudar ele também, né? Que ele tem interesse de ir para essa área, manda
esse link para ele. Pode chamar a gente lá no WhatsApp, tá? Eu mando, Érica também tá lá falando com vocês, mandando os lembretes, né? Hora de aula e tudo. Então a gente está aqui disponível para vocês, para oferecer esse link aí e espalhar essa boa nova pelos 4 cantos aí do Brasil. Pessoal, quero muito agradecer vocês pela presença de todos mesmo, de terem tirado aí a quinta-feira, né? Já é um dia, já, todo mundo já está cansado, amanhã é sextou. Mas muito obrigada por vocês estarem presentes. É muito especial ter cada um de vocês aqui, vi muitos nomes conhecidos. E é muito bom saber que tem gente tão competente aqui comigo, me acompanhando, acreditando nesse projeto. Viu? Então é isso. Oi, gente, esqueci de fazer nossa foto. Emily, Oi, deixa eu falar, tem uma paciente aqui que diz que quer ser a primeira. mentira. Quem é essa paciente? Você, amiga. Parabéns para Obrigada, obrigada, Saroca. Você é demais. Obrigada por você estar aqui. Pessoal, vou fechar aqui a tela e quero fazer um print. Pode perguntar o que é. Boa noite, Emily. Quanto tempo vai ficar disponível esse cupom? Esse cupom, inicialmente, a gente pretende aí deixar ele disponível por esses 7 dias que essa aula vai ficar gravada aí disponível, tá? Já tá me falando, já tô recebendo aqui uma mensagem que o cupom, na verdade, é só para vocês. Verdade. Gente, Clebão me mata. Eu faço umas loucuras assim, ele fica com vontade de me esgoelar todos os dias. Mas o cupom de desconto é disponível só para vocês, tá? Mas a aula vai ficar disponível por 7 dias no YouTube. Maravilha, parabéns, sucesso e muito obrigado. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Vamos fazer uma foto nossa aqui. Peraí. Clebão falou. Clebão vai colocar o link no chat. Pode colocar o link no chat. O link de venda. Eu tô compartilhando a tela para vocês. Gente, eu tô uma avó no computador hoje. Meu marido tá aqui me mostrando, tá aparecendo eu aqui. Ô, Clebão, tira um print aí. Alguém, tira um print aí pra mim, gente. Não tô conseguindo abrir aqui. Socorro. Serve uma foto, Emily? Não entendi. Não entendi. Serve só a foto. O que é? Tira o print aí pra ela, o que é? Tira o print pra mim, que é, por favor. Eu não sei tirar print, gente. Peraí. Nem sei, pera lá. 1, 2, 3 aqui. Um aqui. Ó, Só João. um, né? Tá ótimo, só um. Certo, pessoal. Boa noite para vocês. Um beijo no coração. Muito obrigada por estarem aqui e aguardo vocês lá na plataforma, tá? Vocês vão receber aí o link no WhatsApp de vocês também, junto com o cupom de desconto. Beijo, beijo. Boa noite. Fiquem com Deus. E até. Parabéns, Emily. Sucesso. Obrigada, Gi. Obrigada, Lid.